Beleza, nosso tarde a fazendo história direto do História, nosso segundo momento, a nossa entrevista, vamos receber a ilustríssima professora Márcia Rejane, que já está conosco aqui. Lidiane, apresenta a professora, um pouquinho da trajetória dela aí. Boa tarde, professora Márcia Rejane. Boa tarde. O pessoal que está nos assistindo, a professora Márcia Rejane. Gente, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. E só de tempo de profissão, imagina aí, 3 décadas explorando todo o seu conhecimento, seu amor pela profissão, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ela é especialista em atendimento educacional especializado. E hoje ela vai dar um pouquinho aqui de todo o seu conhecimento, todo o seu amor, toda a sua dedicação que ela faz acontecer na sala de aula com as crianças. Dando continuidade à nossa entrevista, que já foi apresentada, a ilustríssima professora Márcia Rejane, a gente vai adentrar um pouco nesse contexto. Professor, o que é uma professora polivalente, no seu contexto geral? Bem, essa é uma denominação que é dada aos professores que trabalham no ensino fundamental 1, atuam nas salas de aula do ensino fundamental 1 e são profissionais que iniciam geralmente a sua formação nos cursos de pedagogia, né? Então, o professor polivalente, ele adquire conhecimentos básicos em diferentes áreas para que ele possa atuar na sala de aula de uma maneira multidisciplinar. Então, geralmente, esse professor, esse professor com essa formação que a gente vê nas salas de aula de ensino fundamental 1. Porém, não só. Há também profissionais de outras licenciaturas que podem estar atuando. No entanto, o profissional que é formado em pedagogia, ele é o mais habilitado. Por quê? Porque ele estuda, como eu disse inicialmente, ele adquire o conhecimento nas diferentes áreas e consegue atuar de acordo com a didática que cada disciplina exige. Então, por isso mesmo, ele é o professor que está o profissional que está mais habilitado para atuar no ensino fundamental 1. É interessante essa coisa da polivalência, porque assim, como você bem colocou, o profissional de pedagogia, gente, como ele colocou aqui, é aquele profissional que adquire aqueles conhecimentos básicos para passar para um público especial. Qual é esse público? As crianças, né? Então, apesar de você, às vezes a gente conhece pessoas que têm um vasto conhecimento em determinada área, mas ele não vai saber manejar com aquele público infantil. Não estudou o desenvolvimento infantil para poder abordar as disciplinas daquela maneira. Exatamente. Ele tem uma formação só naquela área restrita. Então, um exemplo. E eu já vivenciei alguns exemplos disso, de profissionais que têm uma formação só numa determinada área e que vão trabalhar no ensino fundamental, e aí eles se deparam com situações, né, com a situação que é real, de ter que, por exemplo, ele é formado em geografia ou ele é formado em história, mas ele tem que ter a didática para saber trabalhar a matemática da forma mais adequada para que as crianças possam desenvolver as habilidades nessa disciplina. Quando eu vou trabalhar lá na língua portuguesa, já é diferente. Eu tenho que saber aplicar a didática voltada para a língua portuguesa. Então é muito diferente de alguém que tem a formação só naquela determinada área, que não vivenciou, que não estudou a parte de didática voltada para cada uma dessas áreas de conhecimento, né? É interessante a gente falar aqui sobre o que é um professor polivalente. Eu tenho uma situação de um aluno que ele está sempre perguntando o contato, inclusive ele é um aluno ativo, dos professores e tal, da escola, e aí ele pediu o meu para mandar mensagem, essas coisas. E ele foi anotar na agenda, aí eu achei interessante, ele colocou lá,
Márcia Rejane polivalente, porque ele via na caderneta. E já teve uma outra situação também de uma pessoa que estagiou comigo, e ela me disse um dia que pensava que polivalente era meu sobrenome, para você ver como é importante a gente estar, de fato, esclarecendo. Porque quem não é da área não tem mesmo esse conhecimento, né? O que é ser polivalente. Inclusive, a gente brinca, na escola privada onde eu trabalho, a partir do 3º ano do fundamental, as crianças já vão lidar com diferentes professores, já é dividido por disciplina. Realmente, polivalência vai até o 2º ano, a polivalência propriamente dita, onde uma professora trabalha as 4 disciplinas, português, matemática, ciências e história e geografia. E uma amiga, ela era do nosso ano, 2º ano, e passou para o 3º, né? E aí a gente fez até um trocadilho brincando, que ela tinha deixado de ser uma boneca poli, né? Fazendo trocadilho com polivalência, agora tinha se transformado numa Barbie. A gente vê, dentro desse contexto todo, quais são os obstáculos encontrados, porque esse pega vários desafios, né? encontrados, obstáculos dentro desse Existem muitos desafios, né? Eu vou elencar aqui 2. Nós temos aí o que eu acabei de falar, esse jogo de cintura que o professor polivalente tem que ter para saber didaticamente trabalhar cada disciplina. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de eu trabalhar matemática e aí eu vou com a mesma metodologia para trabalhar português. Então, o professor tem que ter essa flexibilidade, ele tem que ser esse professor que ele anda de uma disciplina para outra e sabe aplicar exatamente a metodologia que vai funcionar naquela disciplina. Então, esse é um dos desafios mais que nós, enquanto pedagogos, nós estudamos para isso, para sabermos realmente andarmos nessas diferentes áreas. Um outro desafio que eu considero é justamente essa gama de conhecimento que o professor polivalente tem que ter. Eu trabalho com o 2º ano do fundamental, mas também trabalho com o 4º e 5º ano. E esse conhecimento ele vai cada vez mais se alargando. O professor tem que cada vez mais ter realmente uma gama maior de conhecimento, né? Mesmo quando eu trabalho com alunos do 2º ano. Eu vou trabalhar ciências, por exemplo, mas um determinado tema, ele agrega muitos outros. E eu tenho que estar por dentro, eu tenho que estar informada, eu tenho que saber de tudo que agrega, até mesmo para que eu possa estar construindo, juntamente com os alunos, essas relações. Em que isso aqui está relacionado a essas outras áreas de conhecimento, né? Então, esse é um dos grandes desafios, essa gama de conhecimento. E quando se trabalha, quando se é polivalente, porque na rede municipal, a polivalência ela vai bem mais. Eu, com 4º e 5º ano, eu trabalho com cerca de 4, 5 disciplinas. E aí já é um conhecimento bem mais vasto que você tem que ter. Acredito que a gente nem consegue alcançar o que deveria ser. Porque realmente você ter já em termos de 4º, 5º ano, conhecimento em história, conhecimento em geografia, em língua portuguesa, em arte. Dá para se aprofundar nos 4 ao mesmo tempo. É um pouco, já no 2º ano, você já consegue mais, né? Porque tem que ter um conhecimento vasto, mas ao mesmo tempo ele ainda não é tão amplo como num 4º e 5º ano. Mas a gente vai, né, para além dos desafios, há também as vantagens. O professor, que ele é polivalente, ele acaba tendo a oportunidade de ver o aluno na sua integralidade, como um todo. Então, eu consigo ver o aluno com as suas potencialidades em determinadas áreas, as dificuldades, e aí eu posso, quando eu percebo isso, eu posso estar trabalhando essas dificuldades, eu posso estar enaltecendo mais ainda essas potencialidades. Enquanto que o professor que trabalha
com apenas uma disciplina, ele já não tem essa oportunidade, a não ser pelas conversas que tem entre professores. Mas você, sendo aquele professor polivalente e estando ali com o seu aluno em todas essas áreas, você consegue ter mais essa visão, né? Essa visão mais clara. Além disso, essas novas tecnologias, elas trazem muitas possibilidades, infinitas possibilidades. Você vê hoje em dia, geralmente a gente não inicia uma aula sem um vídeo. Então o vídeo ele traz um mundo e dali a possibilidade de você alargar essa aula, de você tornar mais divertido. Ela amplia, na verdade você ampliar, ela amplia muito. Você vê um vídeo que já traz várias informações, amplia, e aí dali você começar a sua aula com o aluno já completamente capturado, atraído. Os jogos, a gente utiliza muito hoje em dia, os jogos em sala de aula. Então, tem até um nomezinho, né, professora? Como é? Que é a gamificação. Exatamente. A gamificação. Veio para ajudar, só massa aí. Só para mais divertido, né? Sala de aula. E também, hoje em dia, as nossas salas, elas têm, a própria composição delas é bem diferente. Nós temos as salas de aula compostas por muitos alunos atípicos. É uma realidade bem diferente, com a questão da educação inclusiva cada vez mais avançando nos direitos, né, dessas crianças. Então, isso traz também mais desafios ao professor, né? Mais desafios. E todas essas mudanças, elas fazem com que o professor também tenha que ir agregando mudanças, né? Se o contexto muda, o professor também tem que mudar, o professor tem que ir atrás de novas metodologias. E aí a gente vai agregando, vai mudando e vai também trazendo novas possibilidades. Se a sala de aula mudou, o professor também tem que mudar, senão ele não acompanha. E essa mudança, ela é diária. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar cada dia. Cada dia. Verdade, a palavra é essa, tem que se reinventar. Porque muita gente, a gente faz um planejamento e aquele já não supriu. Tipo, já tem que pegar outro nível mais elevado, né? Tem que Isso, o professor tem que ir mudando, até mesmo as suas posturas, né? Então, você tinha uma determinada postura e você vai acompanhando a mudança e você vai flexibilizando, vai também mudando as suas posturas, tendo uma nova visão daquilo que antes você pensava de uma forma. Mas eu posso trabalhar dessa outra forma, por que não? Verdade. Eu descobri que ela tem uma técnica que bota os alunos, a respiração controla, que eleva, ó. Como é que acontece o dia a dia? É dela. Esse aí, ó, é o segredinho que ela tem, que ela não contou pra gente ainda. Mas vai contar pra gente aqui. Na verdade, esse despertar para trabalhar essas técnicas de respiração em sala de aula, ele começou, não só a respiração, eu iniciei lá na minha escola da rede pública, a partir de alguns conhecimentos que eu fui tendo, e aí eu me preocupava, por exemplo, com a questão da autoestima dos meus alunos. Então, eu sou muito ligada em leitura de livros que me trazem essas novas possibilidades e tal, de trabalhar, de ver esse outro lado também do educando. E aí, uma das primeiras atividades que eu iniciei foi a questão do espelho, onde eu levava um espelhinho, e aí eu passava aquele espelho e eu dizia para eles que eles tinham que olhar e fazer uma afirmação positiva, que independentemente de qualquer coisa, eu me amo. Porque eu percebia que algumas crianças tinham uma autoestima baixa, então nem vontade de aprender tinha. E aí eu comecei, mas eu também deixava à vontade. Eu dizia, se isso não ressoar, se você não se sentir bem para fazer, aí alguns a princípio não faziam,
Aí depois que eles começavam a ver Ficavam todo mundo, acanhados. ficavam acanhados. Eu me deparei com crianças que não gostavam nem de se olhar no espelho, então uma autoestima baixíssima. Mas eles começavam a ver, e aí isso trabalhava também essa questão da autoestima. Eu achei, o resultado foi muito interessante. Às vezes até nas reuniões de pais eu fazia com os pais. E aí eles sorriam, ficavam assim, porque... né, eles não tinham nem esse, a plateia, isso, né? e eles não tinham nem esse momento de parar e olhar para si. Se né? enxergar. Se enxergar, se perceber. E aí depois, com as minhas leituras, nós fizemos lá na escola privada um curso chamado Atenção Plena. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Mindfulness, onde você trabalha a partir da respiração para que você consiga estar presente no aqui e no agora. Olha como é importante isso. Né? Porque as pessoas hoje ou estão muito voltadas ao passado, dizem que inclusive a depressão é um reflexo disso, ou estão muito voltadas ao futuro e a ansiedade vem a ser outro reflexo. Ou Estar no presente ou é o mesmo real. voltadas para inúmeras coisas ao mesmo tempo, um turbilhão de pensamentos, né? Que é chamado lá na Atenção Plena a mente do macaco louco, né? E aí já me despertou para essa questão do respirar, da respiração. E aí, a princípio, a gente fazia um pouquinho de atenção plena, né? Algumas atividades de atenção plena. E depois eu fui agregando outras coisas e terminei, li livros sobre respiração, fui colocando isso na minha vida, né? Eu praticava, tinha esses momentos de respiração ao longo do dia, e aí por que não trazer para os meus alunos? E aí comecei, e isso já faz cerca de 7, 8 anos, que nas minhas turmas eu não inicio a aula sem antes a gente fazer a respiração consciente. Porque respirar a gente respira, mas a gente nem se dá conta. Né? Involuntariamente. Então, involuntariamente. Sim, A gente faz com eles a respiração consciente. A gente inicia a postura, coluna alinhada, fecha os olhos, e aí eu vou guiando essa respiração, faço ali cerca de 8 respirações, né? Depois a gente faz uma prece, uma afirmação positiva, e aí eles vão se acostumando a princípio, e também eu deixo à vontade. Tem criança que às vezes não consegue, né? Então, a princípio, eles iniciam ali sem saber muito como fazer, mas a gente vai praticando. Por exemplo, os meus alunos desse ano, eles já estão expert em fazer a respiração consciente, em acompanhar. E quando a gente não faz, tia, a gente não respirou hoje. Aí você, olha, a combinação hoje a gente vai respirar após o recreio, mas eles comem. Aí às vezes tanta coisa, passou, tia, mas a gente não respirou. Não se preocupe, a gente vai respirar. E a gente recebe muitos depoimentos depois, porque eles levam para casa, positivos, né? Com certeza. Positivos. Eles levam para casa, dizem, tia, sabia que eu estou fazendo a respiração com a minha mãe antes de dormir? Né? Para desacelerar. Desacelerar. E sem falar também que isso, na escola, esse momento de parar e do respirar, ele proporciona justamente esse estar presente, esse parar para se perceber, estar presente no aqui e no agora, e estar também nas relações interpessoais, podendo ter aquele momento de parar e não reagir a tudo, mas pensar antes de agir. Né? Então proporciona tudo isso. E paralelo a isso, na escola pública, eu comecei a desenvolver um trabalho também com um projetinho que eu tenho, né, mas nunca a gente conseguiu finalizar, mas eu acabo fazendo algumas atividades, que é um projeto chamado Gratidão, para desenvolver essa questão da gratidão, porque isso aí ele vai trazer, vai desenvolver muitas outras coisas, o respeito pelo outro. E aí, assim, como a gente nunca conseguiu desenvolver, por quê? Porque requer um tempo, aí às vezes a gente começa, não termina, é passado para os outros professores. E para que eu desenvolva com o meu aluno, eu também tenho que ter consciência de que eu vou precisar desenvolver comigo mesmo. Eu vou precisar desenvolver para que eu possa estar
não é repassando, mas para que eu possa estar integralmente trabalhando com o meu aluno. Vou só lembrar aqui uma atividade que a gente faz, que é chamada onde eu saúdo o outro, né, que é a reverência ao outro, né, onde a gente faz uma atividadezinha que fica em círculo, depois passa um pelo outro, aí olha para o outro e diz: você é muito importante na minha vida, muito obrigada. E no ano passado minha turma do ano passado, porque lá no município eu trabalho quarto e quinto, eu acompanho aquela turma no quarto e quinto ano, e tem 2 alunos que eu nunca vou esquecer, porque depois que a gente fez essa atividade, todos os dias, quando eles saíam para o recreio, eles iam na minha mesa e diziam, os 2 juntos: você é muito importante na minha vida, muito obrigada. E na saída do mesmo jeito. Então, eles aprendem a respeitar o outro, a serem respeitados pelo outro, a enxergar o outro, né? Enxergar o sagrado que está em mim e que está em você. E é isso, são essas atividades que a gente vai desenvolvendo. Estava lembrando aqui, essas suas atividades, além de muito positivas, né? Sim. Tem muito reflexo na cultura oriental, assim, né? Sim. Eles são assim, uma cultura assim, que eles tendem a valorizar o outro, a respeitar o outro, a diferenciar. Isso, até mesmo pela cultura da questão da meditação, que é de origem oriental. Então, eu acho que por isso mesmo está bem arraigada a cultura deles. O pessoal o chinês que mexe com taekwondo, que, né, eu levei até um profissional na escola um tempo que faz aquele Tai Chi Chuan. Ele usa muito isso aí. Voltando um pouquinho lá, facilita muito na parte cognitiva, até no dia das avaliações, né? Sim. Isso aí é primordial, manter a calma da galera. Exatamente. Trazer o foco. E eu sempre digo para eles, olha, prende, vai dar certo. Vamos respirar aqui para que a gente esteja todo mundo aqui conectado. E na semana de avaliações eu costumo fazer com eles as afirmações positivas, que é justamente para que eles possam estar colocando em mente: eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Né? Então, aí na semana de avaliação, das avaliações, eles já sabem. Tem também as afirmações, eles já pedem: tia, as afirmações, vamos já fazer. É uma forma, inclusive, de autocontrole, isso, de automanejo da saúde mental. Saúde mental. Eu também lido com sala de aula, e uma coisa que eu percebo é que quando eles retornam do recreio, eles estão muito agitados. Aí imagine, o professor vem com uma respiração, umas técnicas de respiração. Sim. Aí a turma que estava agitada e vai dar trabalho para se acalmar, para poder ter aquela disciplina, né? Sim. Olha, se você entrar na minha sala, no momento de respiração, parece que não tem nenhum aluno, não tem ninguém na sala. Que é aquele silêncio, a paz. Ainda que eles... Claro, criança é agitada, sala de aula não é aquela coisinha, né? Tem que ser. Mas eles vão se adaptando ao organismo a esse cuidado que eu digo para eles. É um cuidado que nós estamos tendo com a gente mesmo. De nós pararmos, né? Nos sentirmos, nos percebermos. Lidiane, eu falei que a jovem era conhecimento acima da média. A gente, você viu? Trouxe coisa que a gente nem pensava que ia sair nessa entrevista. Calma, que agora eu vou respirar. Sim, nós devíamos... A gente respirar e agradecer. Né? Não, mas antes ela vai passar mais coisa pra gente. Antes de encerrar, ela vai dar os conselhos, vai dizer dessa profissão, a importância para a sociedade, a importância da educação na área que ela exerce, e deixar o conselho, que é possível chegar, é possível conquistar o espaço, é possível trilhar um caminho, ficar 3 décadas cada vez se reinventando e levando o melhor. Exatamente, se reinventando. Pensem aí, cerca de 3 décadas. Se eu não estivesse me reinventando ao longo de tudo isso, se eu ainda estivesse lá do jeito que eu iniciei, será que eu sobreviveria? Não.
A gente tem que realmente se reinventar, né? Se você não se reinventar, você vai ficar aquele professor só reclamando das coisas, que a sala de aula não é mais assim, que não é. Eu tenho que, na verdade, correr e acompanhar essa sala de aula. Verdade. E mudar junto com ela. Junto com ela. E a minha mensagem sobre a profissão é a seguinte, né? Essa profissão tão nobre, importante, necessária na nossa sociedade. Tem suas agruras, tem sim, mas toda profissão tem as suas agruras. Talvez as nossas sejam um pouco mais complexas, mas nós trabalhamos com a formação do ser humano. E o ser humano em si ele é complexo. Então, nós não teríamos como também não ter essa complexidade, né? Então, não poderia ser diferente. No entanto, como professora, como professor, existem experiências, existem vivências que você não encontra em nenhuma profissão do mundo. É só enquanto professor, de estar ali nesse contato, de acompanhar o crescimento do outro, de vibrar com cada conquista, de perceber o seu desenvolvimento, de estar em contato com o outro todos os dias, recebendo aquele carinho, né, trocando afetividade. Claro, tem os seus momentos também mais, digamos assim, nem tão tranquilos, mas você está numa sala de aula como professor, você recebe diferentes crianças que vêm de diferentes famílias, mas se você realmente souber tocá-los com essa afetividade, com essa demonstrando esse valor que eles têm para você, né, acredito que você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Então é isso. Regiane, professora, obrigada por acreditar nesse projeto e arrumar esse tempo para participar do nosso programa no momento que a educação precisa muito de conhecimento, de qualidade, de explicação. A sociedade precisa de cheio de suporte, né? Que a educação hoje tem vários obstáculos, desafios. Muitos desafios. A gente dar conta e fazer o bem feito, de forma eficaz. No mundo de hoje, né, nós temos aí, as tecnologias ajudam, mas tem o outro lado também. Então a gente deixa nossas crianças ansiosas. Isso. Então a gente tem que realmente estar cada vez mais desenvolvendo maneiras de lidar com esses desafios, ou de pelo menos diminuir, né, um pouco mais. E a gente finaliza nossa sempre... forma de me reverenciar, tá bom? Muito bem. Gratiluz. É um legado que a gente deixa, a lembrança do programa Tardear, que legal. FG Gráfica. Linda. Que seja um momento de música que virão. Amei, amei. Vai ter volta, não vai ter? Vai ter que ter volta. Eu quero ir no dia que ela fizer essa técnica. Olha aí. E vamos fazer ensaio. A gente vai visitar aquela entrevista que passou com nós antes. Vamos conhecer o espaço dela lá. Vamos? A tia Jussi. Vamos conhecer. Tia Jussi e tia Márcia Regiane. E que teve com a gente vai conhecer esse contexto de perto. Beleza, pessoal? Finalizando mais aqui o Tardear, fazendo história do Teresina Shop. Isso é Tardear, buscando levar conteúdo de qualidade, com eficiência, de forma decente, e vai direto para o YouTube na íntegra e nas demais plataformas. Hoje tivemos 2 bilhões de passagens voltado para a educação, beleza? Momentos incríveis que logo vai estar no programa Tardear, direto do YouTube, no Instagram e nas demais plataformas, aonde o alcance do Tardear vai até você. Obrigado. Gratiluz.